Olá, você está na edição especial ao vivo do Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa eu converso com o deputado Dr. Jean Freire, do PT. Ele é médico e membro titular da Comissão de Saúde da Assembleia. Vamos falar sobre a presença do novo coronavírus em Minas Gerais. O que o governo e a sociedade podem fazer para minimizar os efeitos da pandemia em nosso estado. Acompanhe. O novo coronavírus vem causando impactos devastadores em todo o mundo e já chegou em nosso estado. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais informa que são 14 casos confirmados, sendo 5 em Belo Horizonte, cidade em que foi identificada a transmissão comunitária. Além disso, há 692 casos sob investigação. É importante frisar, os números mudam rapidamente. Nós estamos às 11 horas e 12 minutos da manhã de quarta-feira, dia 18 de março. A situação pode se agravar nos próximos dias. De acordo com especialistas, se a expansão dos contágios for muito acelerada, o sistema de saúde pode entrar em colapso e ser insuficiente para atender aos casos mais graves. A pandemia do coronavírus é o assunto da nossa conversa com o deputado Dr. Jean Freire, do PT. Ele é médico e membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia. Bom dia, deputado. Bom dia, Marco. Bom dia aos todos os telespectadores que estão agora nos assistindo. Deputado, essa pandemia do coronavírus já matou mais de 7 mil pessoas em todo o mundo e há claros sinais de crescimento no Brasil. Trata-se de um desafio de proporções inéditas para o sistema de saúde público brasileiro em seus méritos, fragilidades e contradições? Sem sombra de dúvida, Marco. Eu costumo estar usando o termo que, por sinal, várias lideranças mundiais estão usando. Nós estamos numa guerra, né? Uma guerra contra um inimigo invisível. Se já é difícil nós lutarmos contra o inimigo visível, imagina contra o inimigo invisível, né? Então é um momento fundamental onde nós vemos também a diferença de países, onde não tem um sistema único de saúde, onde a saúde é para os mais ricos e o caso do Brasil, nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde, o país que teve essa ousadia de oferecer saúde a todos, seja rico, seja pobre. E nós estamos vendo agora, nesse início, a importância de um SUS empoderado, a importância de nós defendermos o SUS. Então, é um momento que vai ser fundamental o Sistema Único de Saúde, a saúde pública de qualidade na vida das pessoas. Em recente audiência da Comissão de Saúde, a Secretaria de Estado garantiu que está seguindo desde janeiro todos os protocolos recomendados para evitar a proliferação do coronavírus. Mas servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que também estiveram aqui na Assembleia, cobraram melhor capacitação das equipes e adequações na infraestrutura dos hospitais para lidarem, né, com essa pandemia. Qual que é a real capacidade que o senhor avalia como médico e deputado hoje de resposta desse sistema público de saúde em Minas Gerais? É importante frisar, Marco, que hoje exatamente faz um mês que eu solicitei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de um requerimento à Comissão de Saúde, que realizasse uma audiência pública para debater a situação do coronavírus e como o Estado de Minas Gerais estava preparado para enfrentar uma possível chegada desse vírus aqui no Estado de Minas Gerais. Naquele momento, no país tinha um caso, em Minas Gerais nenhum caso ainda. No dia da audiência pública nós já tínhamos 25 casos no país. Em Minas Gerais nós estávamos ali o primeiro caso, né, que foi na cidade de Divinópolis. E pela audiência pública que nós fizemos, pela a postura do Estado e também pela colocação dos servidores que lá estavam presentes e o que nós tínhamos recebido muitas denúncias em relação ao que estava acontecendo no Hospital Eduardo de Menezes, que foi o hospital credenciado pelo Estado a estar recebendo esse caso. O que os servidores falaram é que eles não tinham recebido nenhum tipo de treinamento, que o hospital não tinha essas condições. Nós até aprovamos um requerimento para fazer uma visita a esse hospital para ver essa situação. Seria muita irresponsabilidade da minha parte
como eu vi, por exemplo, o presidente da República dizer que o Sistema Único de Saúde não está preparado, que a saúde, os hospitais não estão preparados para isso. Isso é colocar o pânico nas pessoas. Aí, falar em risco de colapso, então você acha que não cabe? Eu acho momento? Que não, nós não podemos colocar isso dessa maneira, falar que não está preparado. Podemos falar no risco de colapso? Podemos sim, mas eu não posso, como liderança política, dizer que o sistema não está preparado. Aí eu vou estar adiantando esse colapso, né? Nós vimos, nos últimos anos, o desmonte de várias políticas públicas no Brasil. Uma delas foi retirar dinheiro do SUS, né? Foi congelar o investimento no SUS. Olha, nós já temos as nossas cidades, no caso de Minas, no interior, há muitos anos, meses, não recebendo aquilo que deveria ser repasse obrigatório para a saúde. Então já vivem os secretários de saúde, os prefeitos, os municípios, já vivem um grande problema. O SUS sucateado, como eu venho colocando aí. Se as pessoas começarem a procurar hospitais, postos de saúde, não estando indicado para aquele caso, aí sim vai ajudar a ter um colapso. Mas eu não posso dizer que o sistema não está preparado, né? Nós temos aqui orientar as pessoas o que fazer quando começaram os sinais e mesmo antes dos sinais, o que a população deve fazer. Aproveitando esse argumento do senhor, queria que o senhor orientasse também a população em relação, né, como médico, em relação ao momento exato de se procurar o sistema de saúde, quando isso deve ser feito. Olha, eu acho que é um momento que todos nós temos que lutar para que as pessoas fiquem em casa. E nós temos que lutar de uma maneira muito honesta e muito sincera. Nós não podemos lutar para que eu, deputado, fique em casa, para que os grandes executivos fiquem em casa e o povo continue trabalhando, né? Esse bate-papo é muito importante para a gente mostrar essa conscientização e falar isso para a nossa população. Então, o primeiro passo, esteja você contaminado, é lutar para que as pessoas fiquem em casa. Né? Quanto foi mostrado em países onde a pandemia, a epidemia tomou proporção alarmante, como o caso da Itália, que cidades que as pessoas ficaram mais em casa, os administradores locais tiveram essa consciência, a doença alastrou menos do que cidade onde não tomaram essas posições. Fazendo aqui pegando a história, né? A gente fala, e eu acabei de ler uma frase aqui nesse estabelecimento durante essa entrevista, que fala que o passado, ele não fica no seu lugar lá no passado, ele está também no presente, né? Vamos pegar a gripe espanhola, né, lá em 1918. Se você pegar o histórico de duas cidades norte-americanas, uma optou pelas pessoas ficarem em casa e outra não, o pico foi bem maior naquela que as pessoas não ficaram em casa, tendo mais casos de doença e mais mortes. Então, acho que uma primeira consciência é essa que nós temos que fazer. Fazer com muita coerência, né? Não é dizer que está de férias, nada disso. As pessoas, em muitos casos, têm condição de trabalhar em casa e muitas vezes saem sem necessidade de estar saindo. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou e vou lutar para que a gente caminhe em todo o Estado tomando essa posição. E aí quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que já iniciou algumas medidas muito importantes, né? Olha, a Assembleia chega a receber por dia 6.000 pessoas. Se para de entrar 6.000 pessoas na Assembleia, vindo de todo lugar desse Estado de Minas Gerais, até fora do Estado, aí você já diminui as possibilidades. Os gabinetes parlamentares também, né, estão muitos deles ou fechados muitos ou com deles fechados. Reduzidas. Hoje nós acabamos de fechar o nosso gabinete. Eu continuarei vindo, porque também eu acho que na minha postura de parlamentar, médico, né, eu tenho que fazer a opção, ou fazer o enfrentamento na questão política, de conscientização em relação ao povo. Estou determinado em relação a isso, daqui da casa e mesmo fora fazer esse trabalho, ou na postura de médico, né? Retornar aos meus trabalhos, porque os colegas vão precisar. O que nós vimos agora na Itália é que estudantes, sem concluir os exames finais, já estão sendo colocados como médicos para atuar nos postos de saúde. O senhor citou o caso da Itália, só queria fazer um paralelo com o senhor, que é importante para a gente, de repente, mencionar o que está acontecendo aqui no Brasil. O primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro. Até o 20º dia foram confirmados 234 casos. O
primeiro caso na Itália foi em 31 de janeiro. No 20º dia do surto lá, eram 20 casos confirmados. Hoje, né, já temos o primeiro caso de coronavírus. Hoje são 2.158 pessoas mortas e 27.980 infectados na Itália. Né? Estamos no 20º dia de surto lá. Né? Isso é um paralelo do que pode acontecer aqui no Brasil, esses números registrados na Itália? Isso é um ótimo paralelo que você faz, e é bom lembrar que a Itália tomou posturas consideradas por muitos muito rígidas. Né? É bom lembrar isso, né? A Itália hoje, praticamente, você não vê ninguém nas ruas, né? É um país tipicamente turístico, né? E você não vê ninguém na rua. E o exemplo foi de todos, né? De lideranças políticas, de associações comunitárias, dos moradores, da entidade civil, organizada ou não, do Papa, né? O belo exemplo que o Papa dá, passando a celebrar missas via internet. Né? O senhor me falou ontem, né, que acompanha muito a situação de uma região específica da Itália, onde o senhor tem contatos pessoais. Queria que o senhor fizesse esse relato. Na Itália, o norte da Itália foi onde iniciou toda a problemática do coronavírus lá na Itália. Né? A disseminação iniciou dali do norte da Itália. Aquela região tem uma cidade que se chama Brescia, é uma cidade de onde vieram muitos padres italianos trabalhar no Vale de Jequitinhonha, inclusive o padre que ajudou eu me tornar médico, e era lá dessa região que vinham as ajudas para que nós jovens estudássemos aqui. E, então eu tive visitando essa região há mais de um ano atrás, um sistema de saúde muito bem organizado, né? Tive, por sinal, visitando o hospital onde esse padre ficou internado, e que é o hospital que passou essa semana nas redes de televisões aqui no Brasil, o Hospital Civil de Brescia, onde tem uma brasileira trabalhando, e eu tenho acompanhado isso, e dói muito na gente. Ontem pela manhã, quando eu acordei, eu sempre procuro estabelecer contato com meus amigos italianos, e dói muito você vê eles praticamente presos em casa, né? Sem poder sair, e a internet é um meio da gente comunicar e deles ter um pouco de felicidade, né? E de empoderar um ao outro. E a frase ontem que me marcou muito foi de uma amiga italiana dizendo assim: Jean, nós não temos mais lugar onde colocar os nossos mortos. Né? Então, a isso nós temos que nos adiantar, precaver, né? E tomar posturas mais rígidas. Você me perguntou, e eu quero voltar aqui, Marcos, na pergunta que você me fez sobre os sintomas quando procurar. Né? O coronavírus, ele inicia, os primeiros sinais são febre, coriza, tosse e uma sensação de falta de ar. Aquela sensação que a pessoa puxa o ar e não consegue, né? Sente falta, como se não tivesse ele ali, ela puxando mais. Esses são os primeiros sinais. Então, aí a pessoa deve procurar um atendimento. Aí muitas vezes pode procurar a um pronto-socorro. Olha, é muito interessante que vá primeiro ao sistema, aquele que a gente chama a rede básica, primária de saúde, né? Ao PSF, que foi um grande avanço no nosso Brasil, né? O médico de família, e aqui nós hoje vamos sentir muita falta de médicos cubanos, de mais médicos trabalhando nas pequenas comunidades, né? Então, primeiro, esse o primeiro sinal, porque se você vai no hospital onde tem pacientes com outras patologias, pacientes mais complicados, que você pode, inclusive, levar essa contaminação até lá. Mesmo o PSF, é importante que os administradores, que os gestores conscientizem a sua população. E tem também a questão do fluxo, né, deputado, muito específico aqui em Minas Gerais, fluxo grande de pacientes que vêm de cidades do interior para a capital, né? Nesse momento, na medida do possível, tem que se evitar esse fluxo também? Tem que se evitar. Ontem eu tive uma conversa com o prefeito de Almenara, o Ademir Gobira, e ele tomou algumas posturas muito importantes, porque tem determinados pacientes desses, muitos pacientes que vêm, são para consultas eletivas. Olha, você que estava em casa me escutando, eu sei que é difícil, você que está às vezes há anos
esperando uma cirurgia, esperando fazer uma consulta, né? Mas essas consultas eletivas, essas situações, se puder agora protelar, é mais importante. Nós temos que agora lutar e batalhar, e muitas coisas nós vamos aprender durante as pandemias, as epidemias, são momentos muito importantes também para um aprendizado, para nós nos prepararmos para outras situações. Então, é melhor que esses casos que não são urgências, que podem esperar mais um pouco, fiquem, para que nós possamos formar uma força-tarefa na questão do coronavírus e todos nós juntarmos forças para enfrentar este que aí está. Ontem foram registrados em Belo Horizonte os primeiros casos em Minas com a característica da transmissão comunitária, quando é impossível identificar de onde veio a contaminação. Isso imporá medidas de restrição de circulação ainda mais severas do que as que já foram anunciadas pelo poder público? O senhor acredita que a tendência é essa? Eu acredito, quero aqui parabenizar algumas posturas que eu vi tomar o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito Calil, que ontem ele divulgou um vídeo colocando algumas situações de, por exemplo, esvaziamento dos prédios públicos, né? Colocando força aí na questão da saúde, da segurança pública, esses não, mas esvaziamento não quer dizer, ele frisou muito, não é pessoas ficarem de férias em casa. E aí nós temos que ter, inclusive, essa responsabilidade maior, né? É um momento de solidariedade. É um momento de eu pensar não só em mim, mas pensar no outro. E talvez seja um grande momento que nós estamos tendo para exercitar o que é a solidariedade na nossa vida, né? Então, por exemplo, a postura de não superlotar o ônibus, mas aí nós temos que entender que tem que ter ônibus para todos, senão vai fazer uma superlotação de fila. Eu vi hoje pelas reportagens pela manhã. Hoje vimos isso, né, em jornais pela manhã no Rio de Janeiro. O governador decretou isso, que não poderia andar em pé nos ônibus, mas aí tinha filas, né, com as pessoas se aglomerando para entrar no ônibus, o que também é inadequado. Então, todas essas posturas são importantes. É um exemplo muito interessante de se dar, Marco, é o seguinte: você está num grande teatro, assistindo a uma peça maravilhosa, o teatro lotado, de repente começa um incêndio. Aí alguém vai e grita, corra, incêndio! Né? É uma postura correta de se tomar? Não. Porque as pessoas vão de uma maneira atordoada, sair ali correndo, vão morrer pessoas ali pisoteadas, né? E às vezes aquela pessoa que gritou corra, ele não disse por maldade, mas não estava preparado, né? É uma maneira também, se não tiver um incêndio, falar que tem também? Não. Mas é uma maneira de alguém também chegar e falar, mesmo com incêndio, falar, está tudo correto, é só uma fumacinha? Não. É um momento de avisar de uma maneira rápida, consciente as pessoas e orientá-las para que eles tenham calma, mas que saiam dali daquele ambiente, né? Ou seja, essa é a postura que nós devemos tomar, nós como lideranças políticas, parlamentares, e no meu caso ainda mais como médico, né, é a postura que nós temos que estar orientando as pessoas. Olha, no meu celular, no WhatsApp, não só por ser médico, mas parlamentar, as pessoas estão no dia a dia me perguntando. Hoje pela manhã eu acabei de receber um áudio, né, alguém que não se identifica, que se coloca como médico, fazendo afirmações falsas. Pois é, preocupação também nesse momento, né, deputado, com essa questão das fake news, né, porque a desinformação pode levar a um agravamento da situação e, ao contrário, né, informações claras, checadas, né, e devidamente apuradas podem facilitar na compreensão da população do que tem que ser feito nesse momento. Isso é muito importante. Fake news já mostraram que pode fazer estragos. Nós já temos provas disso. E aí, nesse momento, é muita maldade. É uma pessoa que para fazer um áudio, para fazer um vídeo, dizendo que álcool gel não funciona, que é outra, sabe, é muita maldade. O áudio que eu ouvi hoje foi uma pessoa se colocando como médico, dizendo que tinha parentes e amigos entubados aqui na cidade de Belo Horizonte, coronavírus. Olha, por que fazer isso? Para que alardear? Para que fazer uma coisa que não é desse jeito assim? Agora, com muita firmeza, nós não podemos fazer a negativa. Nós temos que fazer a conscientização, né? E aí eu dou exemplo do que aconteceu no Brasil, que vem acontecendo agora nos últimos dias, né? O líder máximo do país, no que diz respeito à detenção de um cargo, né, virar para a população e falar que isso é coisa da comunicação, que é coisa do jornalismo.
né? Aí vai bem o secretário de comunicação dele e tem o vírus, né? E aqui, Marco, me permite fazer essa avaliação. Olha, ontem subiram para 15 pessoas o número de acompanhantes da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos e que estão com coronavírus. 15 pessoas. Há relatos que falam que 3 deles apresentaram os primeiros sinais e sintomas lá nos Estados Unidos. Uma viagem que poderia ser protelada, né? Que não tinha tanta... Só nos últimos 15 anos o presidente foi lá, se não me engano, 3 vezes. Poderia ser protelada. Aqui não se cabe uma discussão de direita, de esquerda, de partido A, B, C. Se fosse qualquer uma liderança, se fosse a liderança do meu partido, eu ia estar fazendo a mesma crítica. Aqui se cabe a importância de juntarmos todos para lutar contra um vírus. Nós nos lembramos que quando começou a crise, a epidemia na China, muitos brasileiros vieram e o governo do Brasil, corretamente, colocou essas pessoas em quarentena. Espera aí, a comitiva presidencial não deveria ficar em quarentena? Né? Mas não, foi o oposto. Né? Muitos deles fizeram o oposto. E o principal líder, né? Sem ter os exames totalmente confirmados, os testes totalmente confirmados, o presidente não só chamou as pessoas para ir à rua, depois chamou e depois foi lá e cumprimentou várias pessoas. E tem a irresponsabilidade de dizer, se eu me contaminar é problema meu, não é dos outros. Olha, o que é isso? Que responsabilidade é essa? É problema dos outros, sim. No momento que ele pegou em quase 300 pessoas, nas mãos de quase 300 pessoas, é uma irresponsabilidade, é problema de todo mundo. Olha, eu que sou um parlamentar, um deputado, eu tenho que dizer que é um problema de meu e de todos. Se uma pessoa se contamina, também é problema da sociedade. E se ela leva esse vírus, também é problema dela também. Trazendo a discussão agora para o nosso âmbito estadual aqui, deputado Jean, o governador Romeu Zema criou um comitê gestor do plano de prevenção e contingenciamento em saúde do Covid-19, né, e anunciou uma série, né, de ações aí nos últimos dias. Determinou o fechamento das escolas, a suspensão também dos funcionamentos dos mecanismos culturais. Como que o senhor avalia os efeitos dessas ações e como elas devem ser monitoradas pela Assembleia, juntamente, né, com a capacidade de resposta da estrutura de saúde pública? Bem, eu acho que essas ações foram acertadas, né? A própria postura do governador, que me parece teve contato com a pessoa que está com coronavírus, o suspeito, a própria postura deles de trabalhar de casa é uma postura... Entrou numa quarentena voluntária, né? E ontem, né, anunciou ontem à noite que o teste deu negativo. Essa própria postura, ela é muito correta, é muito salutar essa postura, nós temos que reconhecer e parabenizar e só lutarmos para avançarmos cada vez mais, né? Esse comitê, eu acho que na verdade ele já deveria ter criado, parabéns que criou o comitê, né? E dizer a todo político, a cada liderança, a cada partido político, né? Não vamos partidarizar o vírus, não vamos partidarizar essa questão, vamos juntar força. Tá? Governo do Estado, governo municipal, Câmara, Assembleia Legislativa, né? A Câmara dos Deputados Federais, o governo federal contra esse inimigo invisível que nós não estamos vendo. É momento para a gente lutar para direcionar mais recursos para o SUS. Nós temos, por exemplo, aqui, Marco, vou falar da região do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Nós temos um CTI em Diamantina e um Teoflotone, com leitos para suportar toda aquela região. Né? Nós temos um CTI na cidade de Taubim parado, né? E que eu tentei esse ano, inclusive, colocar emenda parlamentar e não pude por ser um ano que só pode colocar em prefeituras. E aqui nós queremos cobrar do governo do estado, falta 400 mil para terminar a obra do CTI. E é um momento que a gente espera que tenha direcionamento e tratem a saúde com muito mais responsabilidade do que só no momento eleitoral, que possa destinar verba para terminar e para aumentar os leitos em CTIs. É importante a gente lembrar o seguinte, porque essa pandemia ela é diferente de outras, porque ela pega, se tiver muitos casos e pega muitos pacientes idosos, né, a faixa etária mais cometida, ela vai superlotar o quê? O CTI, né? É aquela parte mais complexa de um hospital, né, que tem no do país já são poucos leitos, em Minas Gerais também, e nessas regiões
menos desenvolvido, Jequitinhonha e Mucuri, pouquíssimos leitos ainda, né? Então, se nós já sofremos para conseguir um CTI para um paciente que teve um infarto, para paciente que teve uma pneumonia grave, né, um edema agudo de pulmão ou um trauma craniano, né, um AVC, se já é difícil conseguir, e agora entra uma patologia, entra uma enfermidade que vai superlotar o CTI. Né? E aí nós vamos ter que criar, inclusive podendo levar a patologia a outros, ou seja, a ideia seria sistemas totalmente com proteção para essa patologia, mesmo o CTI. Né? Então, por isso, toda essa complicação no sistema de saúde que vem acontecer no Brasil ou que está acontecendo nos outros países. Né? Então, é importante frisar isso, é importante que todos nós políticos, nesse momento, possamos focar as nossas ações, as nossas forças, os nossos projetos de leis. Né? Eu apresentei essa semana 3 projetos de leis, todos voltados para a questão do coronavírus. É importante que a gente foque nesse momento. Nós vimos agora a Câmara dos Deputados. Quais são os teores desses projetos, assim, resumidamente? Resumidamente, teores desse projeto, nós vimos, por exemplo, que as pesquisas recentes mostram que o vírus fica mais tempo, né, em plásticos. Né? Então nós estamos com o projeto de lei para trabalhar essa questão, ver a possibilidade de proibir copos plásticos, pratos, materiais plásticos nos restaurantes e em outros ambientes. Né? Manter álcool gel, a obrigatoriedade de manter álcool gel nos ônibus, né, nas lotações, em táxi, em Uber, nós vimos algumas situações as pessoas tendo essa iniciativa por elas, mas é importante a gente legislar nessa causa para que isso se torne e depois perpetue essa proposta, né? Nos ambientes públicos, nos restaurantes, nas lojas, nos shoppings. A população mais carente pode ter dificuldade de acesso ao álcool gel. Eu vi, por exemplo, hoje também uma ação bonita que fez a feira no bairro da Liberdade, em São Paulo, que os feirantes colocaram álcool gel e uma pequena instrumento, uma pia para lavarem as mãos com sabão ali próximo, que são usados não só por aqueles que estão comprando, mas os que saem pelo metrô. Então nós também estamos com um projeto de lei, entramos essa semana visando essa situação. E outra é para diminuir os impostos sobre esses produtos, né? O álcool gel, sabonetes específicos, né, sobre esses produtos que tratam diretamente, que podem diretamente evitar ou diminuir a propagação do vírus. O ministro da Saúde já disse, né, que teremos aí 20 semanas difíceis pela frente, então dá tempo, né, de se construir um acordo político na casa para que esses projetos avancem. O senhor acredita nisso? Eu acredito nisso, eu vou conversar com o presidente da Assembleia. Nós vimos que essa casa deu respostas rápidas a muitos catástrofes, desastres e crimes que ocorreram no nosso estado, né? O caso de Brumadinho, quero aqui citar, as enchentes que ocorreram agora, a casa deu resposta rápido, né? Quero aqui destacar e parabenizar a condução aí na pessoa do presidente Agostinho Patrus. E nós estamos apresentando esse projeto, estamos trabalhando dia e noite em situações que possam ajudar, sejam em projetos de leis, requerimentos, audiências, tudo que puder ajudar e não atrapalhar, nós estamos trabalhando. Você citou o ministro da Saúde, eu quero aqui fazer justiça. Né? Porque às vezes as pessoas levam por a gente ser um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, fez uma crítica da condução, que não sou eu que estou fazendo, é a Organização Mundial de Saúde, é o mundo que está fazendo, as pessoas, nós vimos ontem o panelaço, a postura do presidente, que deve ser diferente, deve ser uma postura enfrentando a situação. Mas eu quero fazer ressalva aqui, né, ao ministro da Saúde, né, que está tendo uma condução, para mim, ao meu ver até agora, equilibrada. O ministro Mandetta, né, que é do PMDB. O ministro Mandetta, que está tendo uma postura equilibrada, né, tomando as medidas que devam ser tomadas. Né. Quero aqui fazer essa justiça e fazer... pontuar essa situação aqui. Deputado Dr. Jean, nós falamos ao longo de toda a entrevista das questões de saúde, né, relacionadas ao coronavírus, até porque a prioridade nesse momento não pode ser diferente, é preservar vidas, mas após, né, essa pandemia passar e ao longo do tempo que ela durar, virão duros impactos na economia que devem agravar o desemprego e a vulnerabilidade social no país. Como os parlamentos e os poderes executivos de todas as esferas
também deverão atuar nessas questões, num ano que nós temos ainda eleições municipais, né? Ô Márcio e telespectadores que estão em casa, é importante, a gente sempre coloca que o coronavírus, e uma fala que eu vejo alguns parlamentares fazer, ele é democrático. Ele atinge todas as classes sociais, ele atinge todos os partidos, ele não escolhe quem é do PT, do PSL, do PSDB, do MDB, ele não escolhe, ele atinge a todos. De início, ele atinge a ricos e pobres, né? E nós podemos, sim, de início fazer essa leitura. Mas eu quero avançar e dizer que não é tão democrático assim. E dar uns exemplos, né? Nós vimos um relato de um casal que, no jornal aí, um casal no Rio de Janeiro, que confirmado coronavírus, eles ficaram em casa, não foram trabalhar, mas a empregada tinha que vir todos os dias trabalhar. Isso é justiça? Isso é justiça social? Isso é democracia? Hoje nós vimos o caso na televisão, e eu não sei se é esse mesmo caso, de uma empregada doméstica, né, que a pessoa onde ela trabalhava estava com coronavírus e ela morreu. Não ainda foi fechado o caso delas, foi coronavírus. Ela chegou no hospital, era diabética, hipertensa me parece também, chegou ao hospital e evoluiu muito rápido, com insuficiência respiratória, febre, evoluiu muito rápido. Quem depende do sistema público de saúde está mais vulnerável nesse momento. Está mais vulnerável até porque o sistema é o mais preparado para enfrentar. E se ele é o mais preparado para enfrentar, ele vai ser mais superlotado. Né? Então, assim, os privados não estão preparados igual o sistema público de saúde. Mais uma vez, a gente valorizar o SUS e que ele está presente na nossa vida 24 horas por dia, do acordar até o dormir. Então, é bom a gente focar isso. Então, quando eu digo que ele não é tão democrático assim, é porque de início, tudo bem. Começou, no nosso caso, no Brasil, foi alguém que viajou, né? Você relatou aí, vindo da Itália, e não por culpa da pessoa, deixar isso muito bem claro, veio com a contaminação. Ali ele faz uma contaminação, muitas vezes, é bom a gente diferenciar isso, a contaminação local. A contaminação local é aquela com a pessoa que você tem contato diretamente, que você sabe quem foi, né? Nesse caso aí, pode ter ali passado para um funcionário da casa dele, para uma pessoa próxima. E depois a comunitária que você não sabe de onde pegou, de quem foi, né? Essa diferença da local e da comunitária. Então, depois, quem vai sofrer mais? Quem vai sofrer mais, se a doença continuar aumentando no ritmo que nós estamos vendo, são os pobres. São aqueles que precisam do Sistema Único de Saúde no dia a dia. São aqueles que precisam do transporte público superlotado, do metrô superlotado. São esses que vão sofrer mais. São aqueles que moram em barracos, que não têm ventilação, né? Em situações, às vezes, degradantes. Né? São esses que vão sofrer mais. Então essas epidemias, elas espalham depois nos mais pobres. Pode até se iniciar pelos mais ricos, pela classe mais favorecida economicamente, mas depois ela vai para os mais pobres. E nós já estamos, é bom lembrar, que essa pandemia chega ao país num momento de extremo desemprego, né? Nós estamos num momento, talvez, os maiores índices de desemprego na nossa história, né? De uma economia que vem retirando direito dos mais pobres, dos trabalhadores, né? Se eu disser assim que quem tem segundo números e estudos, até comparando o que ocorreu na China também, e nós estamos aí no mês que comemora, no dia 8, comemorando o Dia Internacional da Mulher, se eu disser que quem vai mais sofrer são as mulheres, e as mulheres mais pobres, alguém poderia dizer que é absurdo, que isso é uma tese de esquerda. Não, não é isso que se trata. Quem está na frente, no balcão dos supermercados, a maioria são quem? São mulheres, que estão ali pegando notas, cartão de crédito. No cartão de crédito, por ser plástico, pode inclusive ficar mais dias o vírus ali. Por isso, aqui quero orientar também, passar o álcool gel no seu cartão de crédito, né? Antes de dar à pessoa, antes de ir para lá e depois também, porque você tem que pensar, não é só que você está trazendo, você pode estar levando também, né? Então isso é muito importante também. Você toca num ponto fundamental que é a nossa economia. O vírus chega no país num momento complicado da nossa economia. Se nos países ricos,
que se nos países mais desenvolvidos dados já mostram que a economia pode piorar, né? E aí os países já estão tomando medidas importantes, né? A Alemanha já estuda a possibilidade de dar às pessoas um rendimento, né? Para elas ficarem em casa, né? Porque a gente faz a tese que as pessoas têm que ficar em casa, mas tá bom, ela vai pagar luz como? Ela vai pagar água como? Ela vai comprar alimento como? Né? Os que vivem no mundo dos luxuosos, eles têm essa condição financeira. Para muitos lá na ponta, ter um sabonete para fazer higienização é luxo. Para muitos isso é luxo. Então é um momento realmente de ser solidário para que nós possamos sair, dar a volta por cima e voltar numa unidade, pensando nessa questão econômica também, né? Não é momento da gente trazer a discussão e ficar nessa questão de esquerda-direita, nada disso, né? É momento da gente enfrentá-lo e depois saber que depois vem outra, diria aí, uma pandemia econômica, né? Que você coloca muito bem, que no nosso caso vai ser mais grave ainda, né? Eu vejo vários países tomando essas medidas do que o Estado pode estar mais presente na vida das pessoas. E aqui, o vírus chegou no momento que o Estado está procurando estar ausente da vida das pessoas. Isso é grave. Muito obrigado, deputado Jean Freire, por participar conosco nesse dia importante aqui na Assembleia Legislativa, trazendo informações ao vivo, né, e análise sobre a situação de momento que é grave no Brasil, em Minas Gerais, em relação ao novo coronavírus. Fazendo uma correção aqui em relação a uma informação que a gente passou, o ministro da Saúde, Mandetta, é do Democratas e não do MDB, fazendo essa correção e agradecendo mais uma vez ao senhor, deputado Jean Freire, que a gente possa levar, né, que a gente tenha levado ao nosso telespectador da TV Assembleia informações importantes nesse momento para orientá-los, né, em relação a tudo que está acontecendo. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado aos telespectadores e que nós possamos aqui, com mensagem final, eu deixo o seguinte, que nós possamos valorizar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. É momento da gente empoderá-lo. Já deveríamos ter feito isso lá atrás. Não fizemos, agora é momento de empoderar ainda muito mais o Sistema Único de Saúde. Você que está em casa, que muitas vezes está privado de sair, você que está no seu trabalho, acho que tem que dialogar no seu trabalho, essa possibilidade de estar trabalhando em casa, pensando o seguinte, que é momento que, e no nosso, tá dentro de nós levar a mão para cumprimentar, está dentro de nós abraçar, de nós brasileiros, né? Mas é momento da gente levar o cotovelo, né? O pé, cumprimentar com os pés, a gente evitar agora o aperto de mão, o abraço, para que amanhã ou depois nós possamos abraçar muito mais, nos dar as mãos muito mais, independente aqui, eu procuro sempre esse momento de levar isso, porque acho que o nosso país precisa disso, independente de questões partidárias, é o momento de nós depois darmos as mãos. Aquela fala que a gente diz na questão da luta, que ninguém solte a mão de ninguém, que nós possamos ficar com ela agora dentro de nós, né? Não levar a mão nesse momento, a não ser para ajudar ao próximo, né? E parabenizar todos os servidores da saúde, né? Desde quem trabalha na portaria, na recepção de um hospital, por sinal foi o meu primeiro trabalho, né, aos 14 anos de idade, até aquele técnico de enfermagem, que é fundamental, que fica 24 horas ali por dia, aos médicos, e aí nós temos que pensar, quem vai cuidar de quem cuida dos outros, né? Que são esses profissionais da área de saúde, que nós possamos estar preparados. Eu, como médico, dizer isso aqui, e que nós possamos cada dia mais fazer uma medicina muito mais humana, olhando o outro, e olhando o outro não como uma doença, uma patologia, mas como um ser como um todo, porque nessa nosso bate-papo deu para você ver muito bem, e você me fez algumas perguntas, que não é só a patologia em si, ela tem a ver com onde vivemos, a situação financeira minha e do outro, ela tem a ver com a economia do país, então não posso tratar simplesmente como uma doença ali que está acometendo uma pessoa, é uma situação de ordem pública. Só lembrando que, me parece que foi ontem, o governo federal, que vem fazendo a negação do problema, colocando tudo na culpa dos jornalistas da comunicação, ontem ele pediu para que fosse decretado um estado de emergência, né? De calamidade pública, né? Ontem ele pediu. E aí, olha para você ver que controverso isso, né? Então é momento da gente pensar
solidarizar com o próximo e entender o que mais significa essa palavra solidariedade. O nosso muito obrigado, estamos à disposição, porque, como eu disse no início, eu como parlamentar e como médico, eu não posso me acovardar de estar na frente, debatendo, dialogando sobre isso. Obrigado mais uma vez. Conversei com o Dr. Jean Freire, do PT, ele é médico e titular da Comissão de Saúde da Assembleia. Falamos sobre esse momento do coronavírus em Minas Gerais, no Brasil, crescimento contínuo de casos, conversa ao vivo aqui na edição especial do Visão Parlamentar. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.